Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, que bom estarmos aqui todos juntos, reunidos no nosso canal para mais uma leitura do Evangelho, Para podermos então reflexionarmos, conversarmos um pouquinho sobre a lição que vai nos cair hoje. Então, caiu para nós o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 4. Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos mares terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com quem são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Há quem então há o homem de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável constringente ao computo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por ser melhorar, moralmente tanto quanto intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam, e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. E segue mais um pouquinho, meus irmãos, esse item aqui, item 4 é um pouquinho longo, mas aqui a gente já tem, conteúdo para a gente refletir um pouquinho, para a gente conversar um pouquinho, porque, mais uma vez, os nossos melindres, meus irmãos, a gente vem, nós somos espíritos imortais, e nós viemos, ao longo das nossas reencarnações, nos burilando, aparando as nossas arestas, vamos melhorando, para que a gente consiga chegar à plenitude. O que nos falta muito, o caminho é muito longo, e a gente não deve nem se preocupar com esse caminho no sentido de que eu tenho que me melhorar, porque a gente não pode ter que melhorar, a gente tem que querer se melhorar, Porque essa transformação, ela vem do nosso interior. Então as coisas vão caminhando sempre aos pouquinhos, e a gente vai se perdendo no caminho, porque somos assim mesmo, nós não temos a maturidade ainda.
E nós temos os nossos melindres, nós temos o egoísmo, que é a nossa chaga, nós temos a raiva, nós temos tantos sentimentos negativos que se a gente não cuidar, a gente afunda como se fosse um poço lamacento que nos coloca para baixo, nos puxa. Então a gente tem que sempre elevar o nosso pensamento. E quando os momentos negativos nos atingem, quando a gente passa por situações delicadas, a gente tem que refletir e raciocinar. Porque o Espiritismo nos ensina que nós temos a fé raciocinada. E a fé raciocinada é em todos os momentos da nossa vida. Hoje, na situação em que nos encontramos, meus irmãos, a gente tem que refletir e raciocinar muito. Porque em todos os momentos, assim, a gente é impelido a termos reações que não é condizente para manter o nosso equilíbrio. Porque a gente vai se desequilibrando no dia a dia com tantas coisas que acontecem. E a gente muitas vezes temos pensamentos que são negativos. Isso vai nos atrapalhando no caminho. E como diz aqui o texto, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Porque sabemos que o pensamento cria. E se ele cria, e nós vamos ficando com aquela gastura, né? Vamos vendo as coisas, vamos com aquela gastura, aquilo vai nos fazendo mal, é como se nós fôssemos engolindo um remedinho muito amargo, um fel. Na verdade não é remedinho, né? Porque o remedinho vai nos ajudando e nós vamos engolindo um veneninho que vai nos incomodando, que vai nos prejudicando. Então nós temos que ter muita cautela, nós temos que ter muita fé, nós temos que ter muito raciocínio, muito equilíbrio. É fácil? Não, não é fácil. Às vezes falando assim parece que é fácil, né? Não, não é não. A gente vai trilhando isso e aos pouquinhos. Porque as causas das nossas aflições, como diz aqui, elas podem ser atuais ou não. Porque as atuais somos nós que estamos proporcionando que isso aconteça no momento. E as anteriores nós proporcionamos naqueles momentos. E tudo vai se juntando. E a gente também não pode ficar se cobrando em excesso, né? Porque se nós não temos um amadurecimento para resolver tal situação, não vai adiantar. A gente deve sim ter cautela e não persistir naquele erro. Se a gente faz alguma coisa que não é condizente, a nossa consciência ela vai acender uma luzinha, porque sabemos que as leis de Deus estão na nossa consciência. E a gente vai refletir e vai ver que aquilo ali não foi bom para nós. Então, na próxima, a gente vai fazer diferente, porque errar faz parte da nossa caminhada. Mas persistir no erro é que não devemos, porque aí nós estacionamos. E aí as nossas aflições da vida atual vão passar para as futuras, não é assim? Porque a lei de Deus é assim. E porque Jesus já dizia, não são os sãos que precisam de médico, são os enfermos. Quem são os enfermos? Somos nós. Nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, passando nesse momento tão delicado de transformação, né, para um planeta de regeneração, que exige muito de nós. Exige muito, muito, muito equilíbrio. E é aos pouquinhos que nós vamos conseguindo esse equilíbrio. É na fé, é na oração, é na prece, é em Jesus, que nós vamos conseguindo esse equilíbrio no nosso dia a dia. Naquela palavra amiga que devemos dar, naquele conforto no olhar, no saber escutar. Porque as pessoas vão chegando até nós, os nossos irmãos de caminhada, eles vão chegando e vão mostrando a sua necessidade. E nós, como médios que somos, 24 horas por dia, não é somente na casa espírita, nós estamos colocando em prática tudo aquilo que aprendemos na nossa abençoada casa. E nós vamos, no dia a dia, levando isso conosco, para que as nossas aflições do presente não façam parte da nossa vida futura. Porque as dívidas que contraímos, nós vamos responder, porque todos respondemos por tudo o que nós fazemos. Faz parte da nossa jornada. Mas o importante é termos a nossa fé, a nossa consciência, é deitarmos à noite e refletirmos como foi o nosso dia. Eu fiz o que eu podia, eu posso ser melhor amanhã? Posso? Então vou continuar.
vou continuar a minha caminhada, vou seguir adiante. Como diz aqui, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Tudo temos que pensar. Aqui nos faz pensar muito, nos faz refletir muito, porque precisamos pensar nos nossos atos, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de ser. Devemos seguir sempre adiante o nosso caminho, não é? Devemos agradecer a Deus porque aqui estamos, com os nossos melindres, que são muitos, com o nosso egoísmo, que é a nossa chaga, a chaga da humanidade. Mas é só com o tempo que nós vamos melhorando. E vamos procurar nessa encarnação, na encarnação atual. Porque a encarnação que passamos, nós não vamos lembrar, né? Enquanto estamos encarnados. Mas o que nós plantarmos agora vai ser para as encarnações futuras. Então vamos pensar com muito carinho no nosso dia a dia. Vamos refletir quando chegarmos em casa, de um dia de labuta, de um dia de trabalho, como nós agimos, como fizemos com o nosso irmão. Tivemos paciência com aquele irmão, conseguimos ouvir dentro da nossa atribulada rotina. Porque às vezes tem um irmão que chega para falar conosco e que ele só quer ser escutado. Então vamos ter esse pensamento espírita, esse pensamento carinhoso com o próximo. E vamos vendo que as nossas aflições vão diminuindo. Porque nós vamos plantando nesse caminho amor. Nós vamos plantando nesse caminho alegria. E vamos colocando sementinhas nesse solo que vão germinar, que vão frutificar, que vão florescer no coraçãozinho de cada um. E eu queria ler para vocês, meus irmãos, uma oração que eu achei muito bonita, que é do Chico Xavier, que ele fazia com a sua mãezinha, para terminarmos aqui a nossa reflexão de hoje, que diz assim, a linda oração: eu vivo contente, feliz a cantar. Em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus em meu coração. A terra que amamos é a nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos. Ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos. É o Cristo divino chamando por nós. Essa oração é tudo que nos caiu aqui para nós refletirmos. É o Cristo chamando por nós. É Ele nos dizendo, segue-me. Vem comigo. Para que as nossas aflições não sejam insuportáveis. Tenhamos fé, meus irmãos, que as nossas aflições atuais, as nossas enfermidades, tudo faz parte de um processo evolutivo. Se nós tivermos serenidade para enfrentarmos o problema do dia a dia e seguirmos a Jesus, que Ele está nos chamando, nós chegaremos à plenitude, um dia. Muito obrigado, meus irmãos. Muito bom estar com vocês, pela reflexão que nos caiu hoje. Gratidão, Senhor. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site